Santa Teresinha do Menino Jesus entrou para o convento muito jovenzinho, com apenas 15 anos de idade. A sua irmã Celina queria muito ser religiosa também, mas ainda teve que ficar cuidando do seu pai, estava com a saúde muito debilitada, ainda de 5 a 6 anos. Quando ela entrou para o convento das Carmelitas, então Santa Teresinha foi a responsável pelo seu noviciado. Logo no começo, um belo dia, Celina chega até Santa Teresinha chorando aos prantos. E essa lhe pergunta o que acontecera. Então ela contou: sabe aquele prendedor de roupas que eu trouxe de casa, que ele era muito prático para prender o véu, né, no cabelo? A irmã fulana de tal falou: nossa, que lindo, dá ele para mim. E eu dei. Mas eu não queria dar. Santa Teresinha olha para ela e fala assim: Celina, desse jeito você não vai para o céu, você é muito rica. Um prendedor de cabelo. Muito rica. Sim, porque o apego às coisas, aos bens materiais, o apego às pessoas, isso não quer dizer que tem que ter muitos bens para ser apegado, não. Um simples prendedor de cabelo, desse exemplo, pode tirar o foco da vida espiritual. E é por isso que Jesus fala no Evangelho de São Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Algumas traduções falam a mamon, daí que vem monetário. O nome mamon, que seria o, aspas, Deus do dinheiro. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeis, nem porque o vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Aqui, nesse trecho, não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, pelo contrário. Porque se nós pegarmos a gênese de todos os nossos problemas, está lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam, então Deus expulsa-os do paraíso, né? Expulsa-os do Éden. Eles que tinham os 4 dons preternaturais, agora perderam tudo. Então Deus fala para a mulher: pisará na cabeça da serpente, você sofrerá as dores do parto e ainda assim, né, desejará ter o seu marido. Mais ou menos assim nas minhas palavras. E ele vai dizer para o homem: a partir de agora você comerá o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Então, o trabalho, o convívio nosso com as pessoas, ele é redentor. Ele é redentor. O trabalho, ele dignifica o homem. Nós, enquanto cristãos, nós temos a obrigação de fazer desse mundo um mundo melhor, dentro das nossas possibilidades. Mas jamais esquecer Deus. O nosso foco sempre tem que ser Deus. Santo Tomás de Aquino nos dá uma explicação fantástica sobre os bens materiais. Eu posso amar os bens materiais, porque veja, se eu compro os objetos, né? Eu compro uma caneta, sei lá, eu gosto de café, eu gosto de livros, eu posso amar tudo isso? Eu posso, desde que eu não passe a amar mais essas coisas do que o próprio Deus. Os bens materiais são necessários. E nós, enquanto pais de família, né, você que é empresário, que administra uma empresa, é necessário buscar os bens materiais para que a engrenagem da sociedade se movimente. Se movimente. Porque isso é a irmandade. E Deus nos criou, né, como uma grande família, digamos assim, uma grande irmandade. Eu sou só uma engrenagem no meio de toda essa criação, no meio de todo esse projeto de Deus. Eu não posso trabalhar focado só nos bens materiais, porque isso vai acabar embotando a minha alma. E eu vou passar a amar ao dinheiro, ou servir a mamon. Em contrapartida, eu vou deixar de amar a Deus, né? Santo Agostinho vai nos dizer que o pecado é amar tanto a mim mesmo, aos meus projetos, a ponto de desprezar a Deus. Nós não podemos desprezar a Deus, porque Ele deve ser sempre o nosso foco
último, primeiro e último.